Então, olá, eu sou o Matheus e juntamente com meu colega Luísa, nós vamos apresentar o trabalho para a disciplina de fungos microscópicos com o tema de Saccharomyces cerevisiae, a pérola dourada da microbiologia. Bom, gostaria de começar a apresentação fazendo uma pergunta. Você já parou para imaginar como é que seria a vida sem Saccharomyces cerevisiae ou qualquer outro fungo ou bactéria que realiza a fermentação de materiais orgânicos? Bom, você entendeu que essa carniça ela é uma levedura, é um fungo. Bom, mas isso eu posso te dizer que com certeza seria uma vida bastante diferente daquela que a gente conhece hoje. E provavelmente até meio chata, porque ela é responsável de diversos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Desde aquele pãozinho no café da manhã, até aquela cerveja no final de tarde, no final de semana, ou o chocolatinho que tu come na sobremesa. Então, a Saccharomyces, né, ela é utilizada na produção de diversos produtos, né, principalmente na área de alimentos, produção de pães, pizza, através do fermento biológico, que é utilizado, ou também ó, em alguns tipos de queijos, também na produção de cerveja, vinho e outras bebidas alcoólicas, e até mesmo na produção de chocolate, para fermentar a amêndoa de cacau. E, além disso, ela também é utilizada na produção de diversos produtos biotecnológicos, como biocombustíveis para a produção de etanol, a partir da fermentação da cana-de-açúcar, também na produção de enzimas e outras proteínas, para a indústria farmacêutica e alimentícia, e entre outros produtos. Então, ela é bastante importante, né, para o mundo e também para os seres humanos. E para se ter uma ideia do tamanho dessa importância, essa levedura está entre os maiores produtores de produtos biotecnológicos no mundo, superando qualquer outro micro-organismo, como fungos ou até mesmo outras bactérias que são utilizadas na indústria. E, para se ter uma ideia, a produção de Saccharomyces cerevisiae chega a mais de 1 milhão de toneladas por ano. Isso é cerca de 2 vezes a mais do que qualquer outro desses outros micro-organismos. E, quanto ao mercado econômico, né, rentabilidade, somando todas as indústrias que utilizam, a farmacêutica, a de enzimas, de bebidas, panificação, todas essas indústrias que utilizam em algum processo produtivo, é um mercado que gira em torno de bilhões de dólares. E também são até mesmo produzidos alguns relatórios econômicos dedicados a Saccharomyces, para entender como o mercado global vai ser nos próximos anos, né? Para saber onde investir ou como tu vai poder lidar com todas essas características que envolve na indústria. E então, para ter uma ideia geral de tudo que se pode fazer com essas leveduras, a gente tem desde a fermentação tradicional, que envolve a parte de alimentos, como cerveja, vinho, saquê, entre outros alimentos, também na parte para a indústria alimentícia e também de reações para a produção de enzimas, sabores, pigmentos, aminoácidos que são utilizados principalmente em alimentos industrializados, que não é uma coisa muito saudável, mas ainda assim é produzido. Também na parte de biocatálise, para acelerar processos bioquímicos, na indústria farmacêutica, também de produtos bioquímicos, e também para a produção de proteínas, né? Para a indústria farmacêutica, de enzimas, também na produção de hormônios e vacinas, e também toxinas que podem ser utilizados no tratamento de algumas doenças. Então, isso se faz por meio da modificação genética, que pode fazer com a levedura, para que ela produza esse produto específico. E outro ponto bastante importante sobre essa Saccharomyces é que ela foi fundamental no estudo da biologia molecular e celular das células eucarióticas, que então isso contribuiu com os conhecimentos para a parte da genômica funcional, das vias metabólicas, de todos os sistemas biológicos, como isso funcionava, que contribuiu também na parte da pesquisa biomédica, no desenvolvimento de novas drogas e medicamentos. Além disso, ela também é utilizada na parte de biocontrole, na parte de agricultura e pecuária, para combate de pragas e também na produção de bioinsumos, e inclusive também é utilizada na biotecnologia ambiental para realizar biorremediação e degradação de poluentes, então contribuindo para deixar o meio ambiente mais seguro e saudável. Então, como pode uma única levedura ser possível de utilizar em tantos setores distintos, né? Uma única. Eu sempre me perguntei como é que pode ser só essa Saccharomyces poder usar em tantas coisas diferentes, né? Então, o
que levou ela a se tornar tão importante para o mundo e para a sociedade humana? Bem, essa não é uma resposta muito fácil de responder, mas que tem início há muitos anos atrás, milênios atrás, ainda nas origens das sociedades humanas, em cerca de 4.000 a 8.000 anos atrás, nas primeiras civilizações, quando, por exemplo, já se tem registros de produtos onde foi utilizados processos fermentativos, como o pão e algumas bebidas fermentadas. Então, pode-se considerar esse processo de utilizar a fermentação em alimentos como um pivô na história humana, porque isso contribuiu com que os seres humanos permanecessem no lugar e se desenvolvessem, e assim começassem a crescer cada vez mais até os dias atuais. Arqueólogos, né, mostram que tem registros de processos fermentativos em diversas regiões do planeta, como no Egito, na Babilônia, na Pérsia, em toda essa região, no Mesopotâmia, e também na parte lá do Império Chinês. Então, toda essa região central, onde teve o início da seres humanos, já tem o uso de Saccharomyces há muitos anos, né? Milênios, praticamente. Mas todo esse conhecimento desses processos foi se passando de geração em geração, apenas de forma prática, né? Eles sabiam o que precisava para fazer a fermentação, mas não se entendia de que forma específica aquilo acontecia, né? Na forma teórica, científica. Como explicar que o pão, tu deixava lá um tempo, a massa, o pão crescia, e daí tu tinha o pão fofinho, gostoso, né? Então, isso só foi se entender muitos anos depois, principalmente no século XIX, quando surgiram novas tecnologias que impulsionaram o desenvolvimento da ciência, que então conseguiram contribuir para novos entendimentos. Então, ali por volta dos anos 1800, quando também surgiu o microscópio e tudo mais, foi noticiado que a fermentação alcoólica, que era realizada por uma substância feita de Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces significa fungo, myces significa fungo e saccaro açúcar, né? Isso vem do latim, então seria o fungo do açúcar. Que, então, utilizando os experimentos na época, que utilizaram meios de cultura com açúcar e também nitrogênio, fontes de alimento para essas leveduras, foi entendido que esse processo realizado por esse organismo, né, Saccharomyces. E nisso, também nessa época, foi entendido um pouco melhor o metabolismo da Saccharomyces, como é que acontecia esse processo, né? Então, dois pesquisadores, o Fisher e o Buckner, eles estudaram melhor como é que funcionava esse processo e descobriram que, a partir da glicose, por exemplo, de frutas, de cereais e frutas, é realizada a quebra dessa glicose em outras moléculas menores por meio de uma enzima, a glicólise. Então, o processo de fermentação, esse estudo, levou à descoberta das enzimas. E nesse processo do metabolismo, onde após a quebra da glicose, é então gerada energia para a célula e também a produção de oxigênio, de gás carbônico para como resto ali. E também o intermediário acetaldeído. E a partir então desse intermediário é produzido então ele é metabolizado e como um subproduto se tem-se o álcool, que então ele é utilizado, né? Ele está presente, né, em diversas bebidas. Bom, então esse senhorzinho aí, o senhor Louis Pasteur, ele elucidou os conhecimentos científicos e tecnológicos sobre a fermentação. E ele reportou, então, que os micro-organismos eram responsáveis pela formação do álcool a partir do açúcar. O Pasteur também introduziu o conceito de cultura pura para resolver os problemas de más fermentações, e também reconheceu a diferença entre fermentação alcoólica, processo anaeróbico e sem oxigênio, e crescimento aeróbico, com a presença de oxigênio de leveduras. Pode passar. Obrigada. Bom, então a Saccharomyces foi o primeiro organismo eucarionte que teve o seu genoma sequenciado, isso em 1996, e continua até hoje sendo o genoma mais explorado e mais caracterizado. Mais completo e caracterizado, perdão. Bom, os usos da Saccharomyces, eles vão muito além do pão e cerveja, porque a Saccharomyces apresenta várias características específicas que fazem ela apropriada para o estudo em laboratório.
e ela é um dos principais organismos modelo utilizado no universo acadêmico. Essa levedura também tem permitido os cientistas a fazerem várias descobertas que aprimoram os nossos entendimentos em biologia celular, em biologia molecular, em genética, bioquímica, e também no entendimento de patologias e potenciais tratamentos para doenças humanas. Bom, falando um pouquinho das propriedades da Saccharomyces, algumas das propriedades que fazem ela, então, um organismo tão adequado aos estudos biológicos incluem o ciclo de vida rápido. A cada 90 a 120 minutos, uma cultura dobra a sua massa celular. É um organismo não patogênico. É pouco exigente quanto ao meio de cultura, podendo suportar condições ácidas ou com altas concentrações de açúcar. É um levedo de fácil manipulação genética, o que possibilita a geração e análise de mutantes, tanto do genoma nuclear como mitocondrial. Também tem característico o processo de recombinação homóloga, sendo que o DNA exógeno possui menos um segmento homólogo ao DNA do levedo e pode ser direcionado para uma região específica do genoma, podendo proporcionar a conversão de genes selvagens em alelos interrompidos, com a perda da função original, e também pode sobreviver a mutações que geram células que obtêm energia independente de respiração, ou seja, exclusivamente por fermentação de substratos apropriados. Bom, e devido à sua longa história de uso e o seu consumo seguro, a Saccharomyces foi um dos primeiros organismos a ser designado como, geralmente reconhecido como seguro, e também o primeiro organismo geneticamente modificado usado para a produção recombinante de alimentos e aditivos de rações. E, lá em 1990, uma cepa geneticamente modificada da Saccharomyces se tornou um dos primeiros organismos geneticamente modificados aprovados para uso alimentar no Reino Unido. E devido à diminuição de recursos, fatores ambientais, a necessidade de fontes sustentáveis de energia, a Saccharomyces tem atraído muito interesse nos últimos anos para a produção de etanol e também de outros produtos industriais a partir de biomassa. Bom, então falando um pouquinho da utilização. As leveduras são importantes fontes de enzimas para mercados tradicionais, incluindo de alimentos, de ração, agricultura e também biocatalisadores específicos, que estão crescendo muito ultimamente na síntese de fármacos e na síntese química. A utilização aprimorada de leveduras como fonte de enzimas nativas e heterólogas nas indústrias farmacêuticas e químicas também vem levando a novos produtos, como intermediários quirais para a produção de produtos farmacêuticos e a química fina. Além disso, também, a Saccharomyces ela é utilizada para a produção de insulina, vacina contra a hepatite B e também outros produtos para tratamento humano, sendo que ela é de extrema importância, sendo que é de extrema importância que essas cepas, né, e os seus subprodutos não representem nenhum risco para a saúde humana. Bom, concluindo então, devido às suas propriedades fisiológicas desejáveis, sua longa história de uso, consumo seguro, falta de produção de toxinas e os métodos estabelecidos para manipulação genética, a Saccharomyces vai continuar, sem sombra de dúvida, sendo o organismo desejado para muitas aplicações industriais, incluindo também aquelas que se estendem além da biotecnologia clássica, de levedura de alimentos, de bebida, de produção de ração. A sua aplicação fica cada vez mais abrangente e também, consequentemente, sua importância para o mundo e para a vida das pessoas. O desenvolvimento tecnológico e a ciência continuarão a contribuir com produtos e técnicas de qualidade seguros e saudáveis. Isso reflete também não apenas na indústria direta de leveduras, mas inclui também outros aspectos indiretos, como a geração de empregos, serviços, construção, turismo, impostos gerados e que se somam a todas as cadeias que utilizam ou podem utilizar os produtos gerados por leveduras. É isso, muito obrigada.